Muito bom. O Milton colocou uma pergunta aqui, ele puxou o pino da granada e vazou, porque ele só vai para assistir ela só vai assistir ela gravada depois, mas de qualquer forma a gente responde aqui, e aí depois, quando ele assistir gravada, ele vai poder ter a resposta da pergunta dele. E como é uma pergunta bem legal também, ela vai ficar aí depois para a gente fazer aqueles nossos minutinhos aí, né? Os nossos cortes, e vai servir também para responder a pergunta de outras pessoas que podem ter feito depois. Então, Milton, obrigado aí pela pergunta, e a ideia é mais ou menos essa. Se não consegue assistir agora, não tem problema. Faz a tua pergunta aí que a gente vai responder, e ela com certeza pode responder a dúvida de alguém depois também. Obrigado aí pela tua participação, tá? Então a pergunta dele é o seguinte, ó. Quais ativos ou derivativos posso ter na minha carteira com correlação negativa ao aumento de juros futuros que impactam fortemente os fundos imobiliários e os títulos públicos prefixados ou indexados à inflação? A pergunta não está no tema da live, mas eu só vou poder assistir gravada depois. Obrigado. Então, vamos lá e vamos responder para você, Milton. Quer começar, meu amigo China? Vamos lá, né, Lon? Então, se você tem você está com medo de inflação, né, digamos, você quer se proteger da inflação, você pode investir em ativos que pagam a inflação mais alguma coisa, um tesouro IPCA+, por exemplo, fundos imobiliários indexados à inflação. Se você tem medo da subida da Selic, do CDI, alguma coisa assim, você acha que vai subir demais e vai impactar a Bolsa de Valores e que acaba impactando, né, o mercado financeiro como um todo. Então, você pode ter ativos também com essa indexação. O que acontece, né? Quais são os ativos que são os opostos ali? São as ações e são os fundos imobiliários de tijolo. Então, se você tiver uma subida muito, muito grande da taxa de juros, elas vão impactar a Bolsa e vai impactar também os fundos de tijolo. Por quê? Porque você pensa o seguinte, se a Selic ela for para 15%, né, se ela for para 15%, a maioria das pessoas vai colocar o dinheiro na Selic. Né? Então, as pessoas não vão colocar dinheiro em Bolsa de Valores, ela vai cair e ela vai se adaptar a um novo prêmio de risco, digamos assim, para ser um pouco melhor, né? Porque você vai estar correndo mais risco em bolsa, para ser um pouco melhor do que você investir em renda fixa a 12, 15, alguma coisa assim. Ou, às vezes, né, você teve igual, eu acho que foi 2012, mais ou menos ali, 2013, você tem a taxa de juros chegando ali aos 14, né, e fundo imobiliário dava 1% ao mês, dava 12. Aí o pessoal, assim, foi uma época que o fundo imobiliário estava com rendimento altíssimo, porque o preço da cota ele estava muito baixo. Né? Foi a melhor época para você comprar fundo imobiliário. Depois disso, ele subiu demais, subiu para caramba, depois com a queda da taxa de juros. Né? Então, se você está com medo de inflação, tem que investir em ativos indexados à inflação. Se você acha que a economia vai bombar e que a Selic vai estacionar no meio ali, não vai crescer muito mais, então você tem que investir em ativos reais, né, em bolsa de valores, em fundos imobiliários. Então, dependendo do cenário que você traça, você pode ter um tipo de carteira mais voltado para aquele cenário. Só que o que acontece? É muito difícil você adivinhar o futuro. Qual é o cenário? Fera, né? O que vai acontecer é isso, né? Isso normalmente não acontece. Então, o que a gente faz? A gente tenta fazer uma carteira antifrágil. Então, você vai colocar coisa indexada à inflação, ao CDI, você vai ter bolsa de valores, você vai ter vários ativos dentro de um portfólio e que cada um deles responde de forma diferente. Quais são os ativos? Ações, fundos imobiliários de papel, fundo imobiliário de tijolo. Ah, morro de medo de perder muito em bolsa de valores, dela ser muito volátil. Né? Põe opções, né? Pode investir em opções ali para proteger a sua carteira, pode comprar opções. Então, a depender do seu bolso, né, do que você vai fazer, você tem vários tipos de plano. E os ativos estão todos aí, né? Todos eles servem para que você faça um portfólio na melhor forma possível, né? Um portfólio que a gente poderia falar aqui, está na moda, né? O tal do portfólio antifrágil. Acho que a grande questão é que você vai, ao longo do tempo, moderando a sua carteira, né? E vai modulando a sua carteira de acordo com as coisas que vão acontecendo. Então, a sua pergunta ela vai muito no sentido do seguinte: eu compro um ativo A e eu compro um outro ativo que coloco tem uma correlação negativa com ele, que vai me proteger quando os juros sobem e que vai me favorecer quando os juros descem. Né? Na verdade, isso vai acontecer mais ou menos dessa maneira mesmo, mas você não vai ter uma coisa que você vai fazer hoje e que ela vai servir o tempo todo
e vai funcionar o tempo todo de uma maneira muito perfeita. Você vai ter coisas hoje que vão ter um comportamento que você precisa ter, vamos supor assim, uma outra coisa que vai compensar uma perda. Mas se você tivesse uma carteira em que ela fosse perfeita, toda vez que alguma coisa sobe, a outra desce, que a outra desce e essa sobe, você não precisaria fazer grande coisa, e na maioria das vezes, o que ia acontecer? O rendimento que um ativo vai ter, ele vai ser consumido por outra. Então imagina que você tem um barco em que metade dele está remando para um lado e metade está remando para o outro. Você ia ter um portfólio que ia ficar girando o tempo todo. Por quê? Quando uma coisa estivesse indo bem, a outra estava indo mal, de uma maneira contrária, tão perfeita, que ela anularia o ganho que você tem do outro lado. Então, o que você precisa fazer é o seguinte, é montar sua carteira de forma que, quando uma coisa ganhe, ela ganhe muito bem, sem que ela seja atrapalhada por outra. E isso é difícil que você tenha essa exposição sem que você tenha que, de vez em quando, fazer um determinado ajuste, tá? Então, você tem momentos em que uma coisa está indo muito bem, você tem que deixar essa coisa ir muito bem e dar bastante força para ela, tendo na sua carteira algumas coisas que, se houver uma mudança muito rápida, essa outra coisa, ela compense as perdas, mas que ela compense de maneira a não prejudicar os ganhos. Então, precisa que você tenha uma interação com o seu portfólio, de forma que, no momento que bolsa vai bem, você tem um pouquinho de renda fixa para proteger a sua carteira, proteger a volatilidade da sua carteira sem atrapalhar os ganhos que ela está tendo. Que quando a bolsa vai mal, você tem uma outra coisa, por exemplo, dólar, né? Quando a bolsa cai, o dólar sobe. Você tem uma quantidade de exposição em dólar que ela compense essa volatilidade negativa da bolsa, mas que ela segure também ali um rendimento. Então, você vai montando, né, da sua carteira ativos que vão protegendo quando tem uma queda, mas que não prejudiquem outras que estão desempenhando bem. Isso precisa que você tenha, então, uma observação da sua carteira e uma preparação para ela para ciclos de mercado, né? E aí você tem Howard Marks que fala muito bem sobre isso, Ray Dalio fala muito bem sobre isso, em que você vai colocando ali ativos que vão complementando os ciclos de mercado e vão se beneficiando desses ciclos de mercado. O que vale para um ciclo pode não valer para o próximo. Então, o investidor ele tem que sempre buscar saber o que nesse momento está favorável e o que no próximo ciclo será favorável ou se vai se beneficiar da próxima situação, tá? E a carteira antifrágil, ela vai ter ali, na verdade, ativos que, quando passam por uma crise, eles vão estar melhores na próxima. Então não tem muito como você montar uma coisa que hoje vai servir para sempre, né? O santo graal aí dos investimentos. Vai ter sim que você sempre mexer na sua carteira, colocando ativos ali que vão se beneficiar dos ciclos de mercado, outros que vão ter um comportamento sempre para cima, como por exemplo Tesouro Selic ou uma renda fixa que vai sempre estar ali mais ou menos com um ativo livre de risco, mas você vai ter sempre que buscar as oportunidades de mercado e elas irem trabalhando, né, o seu portfólio de forma com que ele vá sempre melhorando, tirando aquelas coisas que são as perdedoras, né? Então, imagina que você tem uma tecnologia que vai durar para sempre. Não, ela vai ter alguma coisa disruptiva que, mesmo sendo muito boa, vai acontecer uma coisa que é muito melhor, né? Então, montar a tua carteira vai ser sempre montar a sua carteira para um determinado período. Naquele período, ela vai performar muito bem. E ela vai estar protegida por alguns ativos que você colocou como seguro, ou alguns derivativos que você colocou que tem um prazo de vencimento e que vão te proteger através de um determinado custo de oportunidade ou custo de carrego para uma determinada situação. Se aquilo não acontecer, aquilo que você colocou se beneficiou de uma forma muito boa, sem ter sido prejudicado para aquele ativo de proteção que você colocou no meio do caminho. Entendeu? Então, o portfólio pensado, ele tem que ser pensado para uma determinada situação que precisa ser avaliada sempre pelo investidor. Porque se você colocar alguma coisa achando que aquilo vai dar bom a vida inteira, chances são de que ou a sua rentabilidade vai ficar comprometida,
porque ela não vai ser um ativo tão seguro que ele não vai se beneficiar da aleatoriedade e nem das características que você precisa que ela se beneficie ao longo do tempo para que ela performe muito melhor. Vai ter a característica de renda fixa, um pagamento de juros, porque você botou uma determinada inflação, tá? Ou ela vai ser uma carteira que ela não vai ter, ou ela não vai ter volatilidade, ou ela vai ter volatilidade demais. Essa volatilidade demais vai ser impedida de funcionar, porque você vai ter forças opostas funcionando, em que uma vai cancelar a outra. Tá? Então, dificilmente você vai ter essa situação perfeita. Você sempre vai precisar interagir com o seu portfólio para que ele possa, né, ter um desempenho melhor a cada ciclo de mercado. Beleza? Se ainda ficou dúvida, coloca a tua pergunta de novo, a gente volta e a gente discute mais sobre isso, tá? Mas sempre busque um portfólio, não ativos que tenham descorrelação de forma que eles se prejudiquem.